vamos começar o nosso Café com Palavra nessa noite. Eu queria pedir para que eles se apresentassem rapidamente. Então, por favor, as mulheres, né, dá as honras. Muito obrigada. Eu vou me apresentando. Boa noite, graça e paz. Como o Anderson falou, né, meu nome é Carla Braga, e eu sou fonoaudióloga. Trabalho com crianças, de uma forma geral, com atraso de linguagem, mas principalmente com crianças com transtorno do espectro autista. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu sou Bruno Leonardo, eu sou psicopedagogo, acompanhante terapêutico escolar de uma criança com autismo. E é um prazer estar aqui, né, para debater essa temática tão relevante no nosso século. Boa noite a todos, meu nome é Diogo, para quem ainda não me conhece. Eu tenho servido nessa igreja, pela graça de Deus, como presbítero. E estou aqui hoje, embora não seja um profissional da área como eles são, mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês com uma perspectiva bíblica acerca do autismo, doença, enfim, do sofrimento em geral. Bom, de início, é importante que se diga que Carla Braga e Bruno são solteiros, abertos a novas amizades. Brincadeira, pessoal, só para descontrair. Eu disse a eles que ia brincar com isso. Necessariamente, não poderia deixar passar. Mas, lógico, eu ia perder a oportunidade. Bom, mas vamos começar. Carla Braga, como é que a gente pode definir o autismo e como é que é dado o diagnóstico do autismo? Falta dizer que é um prazer estar aqui também, tá? Compartilhar, e muito engraçado você. Então, definição, né? De forma clássica, né, a gente costuma utilizar o nome autismo. Porém, cientificamente falando, né, o nome mais específico é transtorno do espectro autista, né, TEA. Para ficar mais prático, a gente diz autismo, né? Mas quando a gente pensa até na expressão transtorno do espectro autista, a gente tem aí que ele é um transtorno e que ele é um espectro. O que é que eu quero dizer com isso? É que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E por ser um espectro, quer dizer que há uma diversidade muito grande entre eles. Então, normalmente, o que a Rede Globo, por exemplo, né, na novela que mostrou um autista, ou em qualquer outro lugar, as pessoas pensam que autista normalmente é aquela pessoa que faz flapping de mãos bem exageradamente, ou que não fala, né? E, na verdade, não. Quando a gente pensa no espectro, a gente já pensa que há uma diversidade muito grande. Então, a gente vai ter crianças que falam, né? Crianças que não falam, crianças que têm comportamentos repetitivos, bem exagerados e persistentes, outras que não têm. Então, pensando nisso, há uma variedade muito grande. Então, a gente fala de autismos, né? Mas como é que a gente poderia identificar, então, o autismo? A gente tem que pensar em dois grandes guarda-chuvas. A gente tem que pensar, primeiro, em um comprometimento de comunicação e interação social. Por que eu digo esse grande guarda-chuva, esse primeiro grande guarda-chuva? Porque aí dentro nós temos várias características, né? Como eu falei, a gente pode ter uma criança verbal, uma criança que fala muito, mas que provavelmente ela vai ter uma dificuldade nesse uso dessa fala, né? Na comunicação social. Então, em chegar, em fazer cumprimentos, né? Em expressar, por exemplo, a função de protesto, dizer não quero. Por exemplo, né? Muitas vezes ela vai agir gritando, empurrando, chorando, jogando-se ao chão, coisas do tipo, né? É justamente essa dificuldade no uso dessa linguagem. Interesses e a interação também social, né? Estão muito juntas, a comunicação com a interação, por isso que foram unidas, comunicação e interação social. Porque a criança ela vai ter dificuldade em compartilhar com outros, sejam eles crianças ou adultos, né? Então, é uma criança que normalmente ela vai ficar um pouquinho mais isolada, ela vai pegar um brinquedo e vai costumar manipular esse brinquedo mais sozinha. E aí a gente tem outras várias características, para não me estender muito. E o outro grande guarda-chuva seria justamente esses padrões e interesses repetitivos, restritos, de comportamentos e atividades. Então, nesse grande guarda-chuva, a gente vai ter, então, crianças que têm hiperfoco, né? Aquela criança que vai parar em frente a um ventilador e se você deixar ela vai ficar ali,
Se ela gostar daquele movimento, ela vai ficar e vai se realizar ali, né? Tem crianças que param e você tem uma imagem cheia de informações, mas ela vai parar naquele pequeno detalhe ali e vai ficar ali olhando, sabe? Ou vai pegar um brinquedo e vai querer manipular ele da mesma forma. É o que muita gente até escuta, né? Que criança normalmente vira um carrinho e ela vai ficar na rodinha ali girando, né? Então, ela vai ter interesses mais restritos e repetitivos. São esses comportamentos mais repetitivos que chamam a atenção também. Então, esses comportamentos levam ao diagnóstico do autismo? Sim, sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico, a avaliação é feita, é uma avaliação comportamental, na verdade, que a gente faz. Infelizmente, não existem exames que comprovam, né? E muito menos aspectos físicos também. Quando a gente pensa, por exemplo, numa criança com síndrome de Down, quando a gente olha para ela, a gente vai ver algumas características físicas que vai nos dizer, não, essa criança provavelmente ela tem síndrome de Down. No autismo não acontece isso. Infelizmente, no dia a dia, a gente até escuta. Ah, ele é tão lindo! Ele é autista? Não tem nada a ver, né? Assim, não tem nenhuma relação. São lindos mesmo, pior que são, parece que são os mais lindos que tem, são os autistas mesmo. Então, assim, o que a gente vai ver mesmo é uma avaliação comportamental. Então, o diagnóstico, ele é feito através de uma equipe multidisciplinar. Se tu quiser falar também, falo muito, né? Vai ser feito por uma equipe multidisciplinar, e aí a gente precisa ter ali, e claro, um médico, né, um neurologista, um pediatra, aí precisamos também nessa equipe de um fono, né? Inclusive, a maioria dos casos, às vezes os pais, eles procuram, a porta de entrada muitas vezes é o fono, porque a criança, às vezes os pais não estão atentos a esses outros comportamentos, outras características, e muitas vezes procura o fono pelo atraso da linguagem. Então, muitas vezes a gente acaba sendo uma porta de entrada. Porém, nesse diagnóstico, a gente precisa de uma equipe. Então, o psicopedagogo, né, o psicólogo, o neurologista, como eu falei, o terapeuta ocupacional, todos eles fazem parte desse diagnóstico, mas é o médico quem vai, de fato, dar esse diagnóstico. Bruno, a criança ela já nasce com autismo ou ela adquire durante a infância? E também a gente queria saber se há diferentes graus de autismo, graus mais elevados, menos, e quais seriam aí as características, por exemplo, de alguém que, sei lá, se eventualmente tiver grau elevado, como é que a gente identifica? A criança ela já nasce com autismo. O autismo, como Carla bem falou, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, uma das características é que esses sinais sejam evidentes nesse desenvolvimento da criança. Então, esses sinais característicos de falta de comunicação social, falta de interação, padrões restritos de comportamento, eles têm que se apresentar antes dos 3 anos. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Então, a criança ela já nasce, é uma condição realmente genética, né, unida a fatores ambientais. Ainda não se tem a causa, né, a etiologia, o que causa o autismo, ainda não tem dados científicos concretos. Tem bastante investigação na área, né, o que seria, investigação sobre muitos genes que estão envolvidos nesse processo, mas não se tem ainda a causa. Então, a criança ela já nasce, ela não adquire. Ela não está com 5 anos, com um desenvolvimento típico, e aos 5 anos ela dá um surto e vira autista. Não, isso não existe. A criança ela já nasce com esse transtorno. E a outra pergunta foi qual? Os graus. Os graus, sim. Existem 3 níveis diferentes, né, de autismo que se apresenta. Com o novo manual estatístico de diagnóstico de transtornos mentais, lançado em 2013, houve uma hierarquia de 3 níveis no autismo. Então, nós temos autismo nível 1, né, o TEA nível 1, nível 2 e nível 3. Então, antigamente, a gente tinha várias nomenclaturas. A gente tinha a síndrome de Asperger, tinha transtorno de Retter, tinha transtorno da comunicação, degenerativo. A partir desse manual, né, os teóricos que pesquisam a área resolveram compilar tudo num transtorno só. Por isso o nome espectro, porque são várias apresentações de um mesmo transtorno. Então vamos ter crianças que falam, até aquelas que não falam. Tem heterolesão, autolesão. Então você vê que é um grau, é realmente um guarda-chuva vasto de apresentações
dessas crianças. Então, a gente tem autismo leve, né, seria o nível 1, nível 2, moderado, e nível 3, o severo. O nível 1 seria justamente uma criança que ela não apresenta muitos problemas de aprendizagem. Então, ela vai ter uma boa comunicação, com algumas limitações, mas ela vai ter a sua comunicação, a sua fala estabelecida. Nível 2 seria o moderado. Aí já entraria prejuízos cognitivos e linguísticos. Então, essa criança ela pode falar ou não. Então, estaria muito junto disso também a deficiência intelectual, que é uma das grandes comorbidades que se apresentam junto ao autismo. E o severo, que seria justamente aquela criança, né, aquela pessoa que precisa de um grande apoio substancial, um grande apoio de terapias, e que mesmo assim, com todo esse apoio, com toda essa rede, né, de atuação, ela pode se desenvolver minimamente. Então, percebam o vasto campo que tem esse espectro: leve, moderado e o severo. Bom, compreendemos, né, mais ou menos como é que se dá o autismo, o que abrange. Então vamos pensar agora biblicamente. Presbítero Diogo, quem é o culpado por uma criança nascer na condição especial, se a gente pode dizer assim, se há um culpado? Seria por causa dos pecados dos pais, ou seria efeito da queda de Adão? Então, eu acredito que um pai precisa responder a muitas perguntas que são feitas a eles, ou perguntas que ele mesmo se faz. Quando a gente, por exemplo, para quem tem filho, o pessoal pergunta: você quer que seja menino ou quer que seja menina? Geralmente a resposta típica do pai é: tanto faz, o mais importante é que venha com saúde. E quando não vem com saúde? E quando a criança nasce, você percebe que ela tem um transtorno. Então, muitas vezes os pais, devido ao sofrimento que tudo isso gera na família, começam a se fazer perguntas do tipo: será que eu estou sendo punido por Deus de alguma forma? Por que Deus escolheu justamente eu para ser mãe ou para ser pai de uma criança numa condição dessa? E quando a gente pensa bem, embora autismo, falar sobre isso seja uma coisa recente, mas essa pergunta, a culpa é de quem? Ela é muito antiga. No Evangelho de João, capítulo 9, Jesus estava passando, caminhando, e ele viu um menino que era cego de nascença. É interessante porque também nesse caso, semelhantemente ao autismo, não tinha sido uma doença adquirida, mas tinha sido uma doença de nascença. E os discípulos de Cristo perguntaram para ele: mestre, quem pecou para que essa criança nascesse assim? Foi ele que pecou ou foram os seus pais que pecaram? Então veja que essa mania da gente querer atribuir uma culpa a uma determinada pessoa é uma coisa muito antiga. E a resposta de Jesus ela é bem esclarecedora. Ela diz: não, nem ele pecou, nem os seus pais também pecaram. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Então, nem sempre uma pessoa está doente, seja ela adulta, criança, nem sempre isso está relacionado à punição de pecados. Na Bíblia existem alguns casos de pessoas que de fato adoeceram ou que até mesmo morreram devido ao juízo de Deus que caiu sobre a vida dela, mas nem sempre. Então, eu acho que é muito sábio quando a gente olhar uma pessoa ou quando um caso desse acontecer na nossa vida, que a gente pense que, via de regra, vale aquilo que Jesus disse em João capítulo 9, nem a pessoa pecou, nem os seus pais pecaram, mas de alguma forma, aquele sofrimento, um dia, talvez de uma forma que a gente não consiga explicar hoje, mas um dia, ele vai apontar de alguma forma para a glória de Deus. Muito bom, muito bom. Uma criança, então, nessa situação, pode ser salva ou pode ser evangelizada? Como é que pode ser pensado nesse sentido? Isso. Essa é uma dúvida que vem sempre. Sempre que a gente fala sobre salvação, pergunta-se: será que uma criança que tem alguma incapacidade intelectual, o que chamava-se, eu não sei se ainda chama deficiência mental, acho que hoje é mais incapacidade intelectual, Deficiência intelectual. Será que uma criança que tem uma deficiência intelectual, ou mesmo uma criança que não tem deficiência, mas que morre ainda na infância,
será que essa criança ela pode ser salva? E nós cremos que sim, ela pode ser salva sim. Principalmente dentro do nosso entendimento da teologia reformada, a gente sabe que a salvação de uma pessoa, qualquer que seja a idade ou qualquer que seja a condição dela, não se deve a fatores inerentes à pessoa. Capacidades ou incapacidades, debilidades ou... Enfim, o fato de uma pessoa de qualquer idade, de qualquer condição ser salva, não se deve a fatores ligados à pessoa, mas se deve unicamente à graça de Deus em eleger aquela pessoa para que ela seja salva. Então é possível sim que uma pessoa, mesmo sendo incapaz, que ela tenha sido eleita para a salvação. O debate se torna maior, ou existe muita polêmica em torno da seguinte pergunta, que vai além dessa: é se todas as crianças nessa situação seriam eleitas. Aí sim, você vai dizer, não, aí você tem uma pergunta difícil mesmo. E eu acredito que é muito sábio a gente ir até onde a Bíblia vai, a gente falar até onde a Bíblia fala. E eu creio que nesse caso a Bíblia não fala. A Bíblia não diz se todas as crianças que morrem na infância serão salvas, ou se todas aquelas pessoas que apresentam uma incapacidade intelectual serão salvas. Alguns teólogos, inclusive reformados, tentam responder a isso biblicamente, dizendo que sim. Por exemplo, eles dizem que aquele versículo bíblico que diz: deixem vir a mim as criancinhas, porque das tais pertence o reino dos céus, seria uma evidência bíblica de que toda criancinha será salva. Eu acredito que essa não é uma interpretação necessária do texto. Me parece que o texto aponta para outras coisas que não essa. Então, eu acredito que até onde a Bíblia vai, já nos dá uma resposta que ela é muito animadora. O meu filho, mesmo que ele tenha uma incapacidade intelectual, Deus pode alcançá-lo em sua graça e pode aplicar os méritos da morte de Cristo na vida dele, ainda que ele não tenha capacidade de exercer fé em Cristo. Se ele pode ser evangelizado ou não, eu acredito que os nossos amigos eles podem falar melhor sobre isso, porque a evangelização ela trabalha com ideias abstratas, não é? A salvação é uma ideia abstrata. A regeneração é uma coisa que a gente não vê. Então, até que ponto a gente pode falar sobre isso para uma pessoa que pode não ter a capacidade de entender abstrações? Me respondam vocês. Muito bem. Pergunta difícil. Também não tenho resposta, né? Mas o que a gente pode realmente comentar a respeito é que mesmo as crianças, né, as pessoas com autismo leve, elas vão ter certa dificuldade na compreensão, na abstração da comunicação. Então, por exemplo, se eu estiver aqui conversando com uma criança com autismo e disser: nossa, nem que a vaca tussa, eu vou sair daqui hoje. Ele não vai abstrair esta ideia. Ele vai ter no pensamento dele que realmente uma vaca vai tossir. Então, vários jargões, né, que nós temos: vai chover canivete, e tantos outros. A criança com autismo, mesmo leve, ela muitas das vezes, né, se não foi trabalhado isso terapeuticamente e tal, ela vai ter um grande prejuízo de compreensão. Então, certos aspectos do Evangelho, eu não sei como é que seria o entendimento dessa criança, como o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação da terra. Eu não sei como é que seria a compreensão dessa criança com autismo acerca disso. E tantos outros fatores, né, do Evangelho que realmente precisa do Espírito Santo, né, abrir o nosso entendimento, antes de tudo, regenerar nossas mentes, né, e abrir os nossos olhos espirituais para isso. Mas olhando nessa perspectiva cognitiva, né, terrena, é bem difícil. Então, eu não sei responder acerca disso. Existe um livrinho mesmo da editora Fiel, que ele fala sobre como você tratar com crianças autistas. E justamente por causa dessa dificuldade que eles têm, o livrinho, quer dizer, a autora do livro, né, recomenda
que você tente contextualizar a mensagem do Evangelho para ele. Como? Usando o mínimo de abstrações possíveis. Então, aquilo que uma pessoa que não tem autismo, ela pode entender em linguagem figurada, conceitos abstratos, o autista terá uma dificuldade imensa para isso. E como é nossa responsabilidade evangelizar a todos, e é possível que, por exemplo, numa das nossas salas de aula do Ministério Infantil, tenhamos uma criança autista, o professor precisa levar isso em consideração e contextualizar a mensagem para falar a mensagem do Evangelho da forma mais objetiva e mais concreta possível. Vejam, pessoal, como tudo isso tem várias questões assim complexas de nós entendermos, né? Mas a gente tem que saber que Deus se importa com essas pessoas, e diferente do que muitos pregam, muitos grupos abortistas, que para acabar, digamos assim, com pessoas que têm determinados transtornos em suas sociedades, o que eles pregam para resolver o problema? Simplesmente faz aborto. Identificou, faz aborto, ou então se livra de algum jeito. É uma volta ao canibalismo. Então, nós temos a possibilidade e o dever de fazer uma reflexão totalmente diferente disso. Partirmos para o sofrimento, para as dificuldades, enfim, da vida, né, e transtornos em tudo, e vermos de alguma maneira a graça de Deus, a soberania de Deus e o poder de Deus, né? E isso é uma resposta que só pode ser dada por cristãos. É uma perspectiva que só um cristão pode ter. Um não cristão, ele vai querer resolver por meio de aborto, por meio de qualquer outra política pública de extermínio, muitas vezes, né? Foi o que o nazismo fez, né? E se prega hoje em dia com o nome de humanismo. E é justamente nesse contexto que nós estamos que nós precisamos ter uma voz diferente do que é proposto e apresentarmos uma alternativa de graça e de amor, né? E de cuidado, de respeito. Então, enfim, eu acho que isso é muito importante a gente considerar e perceber a importância do tema nesse contexto. Seguindo aqui, Carla Braga, o autismo, então, ele tem cura, e como também pode se dar o seu tratamento? Não, infelizmente não tem cura. Ele tem tratamento, exatamente isso. Algumas pessoas utilizam até a expressão sair do espectro, né? Esse sair do espectro seria tornar-se mais funcional, adquirir habilidades, ter comportamentos mais funcionais mesmo. Na vida prática, independência, mas como é uma condição, né, eu acredito que não se sai do espectro. E como se dá o tratamento? Sim, o tratamento. O padrão ouro do autismo, no caso, é a análise aplicada do comportamento, mais conhecido como ABA. E aí vem outros profissionais que fazem parte disso, certo? Normalmente a gente pede que a criança tenha um tratamento intensivo, isso é fundamental, fazer parte do tratamento, que seja intensivo de preferência, que a intervenção seja diária. E aí, nessa equipe, a gente vai pensar também no fonoaudiólogo, no psicopedagogo, no terapeuta ocupacional, porque muitas vezes as crianças têm problemas também sensorial, né? Uma desorganização sensorial, que muitas vezes vai ser necessário a intervenção de um terapeuta ocupacional com integração sensorial para fazer... Tá balançando a cabeça, TO, né? Deve ser. Então, é fundamental um TO. Eu trabalho com muitos terapeutas ocupacionais. E aí a gente vai ter psicólogo, né? Psicólogo. E aí, quando a gente fala em ABA, né? A gente está falando de um analista do comportamento, né? Que vai estar fazendo parte dessa equipe também. E a gente também pode pensar em outras, dependendo de cada necessidade de cada criança. A gente vai ter um educador físico, né? Pensando num fisioterapeuta, um psicomotricista, né? Que aí vai de acordo com a necessidade de cada criança. Interessante. Voltando aqui para o presbítero Diogo, o que a Bíblia tem a dizer para os pais de crianças especiais, né? E como devem exercer seu papel de pai dentro desse contexto? Sim. Eu acredito que a Bíblia tem muito a dizer a todos nós acerca do sofrimento. Por exemplo, a gente vive num mundo caído. Isso é uma coisa que a gente nem sempre se conscientiza. Quando a gente fala sobre a queda
Geralmente pessoas pensam que a queda foi o evento quando Adão caiu em tentação. E a queda, do ponto de vista bíblico, ela é muito mais do que isso. De fato, envolve aquele episódio em que Adão e a sua esposa caíram em tentação, mas a queda mesmo no conceito bíblico é quando a humanidade caiu da condição em que foi originalmente criada por Deus. Então, na criação, Deus não fez a doença, Deus não fez o sofrimento, Deus fez um jardim onde era possível experimentar a vida na sua forma mais plena. Mas pela própria desobediência dos nossos antepassados, nós decaímos daquela condição em que Deus nos fez originalmente. É como se nós tivéssemos perdido as nossas configurações originais. E a gente vive hoje com um sistema operacional, tanto interno quanto no mundo à nossa volta, totalmente comprometido. Então eu penso que a Bíblia ela nos ajuda a entender a doença, a entender o sofrimento, a entender o autismo dentro desse contexto da queda. Mas a Bíblia também não para, né, por aí, porque depois da queda, ao longo da história da redenção, vem o estágio da redenção. E agora, por causa de Cristo, nós estamos progressivamente recuperando as nossas configurações originais. E nós agora ansiamos por aquele dia em que Deus restaurará todas as coisas e que nós poderemos viver a vida eterna no novo céu e na nova terra, onde não haverá doença, onde não haverá dor, onde não haverá lágrimas. Muitas vezes a gente pensa na eternidade como uma condição etérea, em que nós vamos viver apenas numa dimensão espiritual. Então, se pensa-se muito na vida eterna como, sei lá, imagine cada um de nós ir escorado numa nuvem, tocando harpas eternamente. E isso apenas em espírito. Mas esse não é o quadro bíblico. A Bíblia fala sobre a ressurreição do corpo. E não apenas sobre a ressurreição do corpo, mas sobre a glorificação do corpo. Ou seja, um dia quando nós ressuscitarmos com Cristo, nós vamos receber um corpo transformado, um corpo glorificado, ou seja, um corpo que já não será vulnerável a nenhum efeito da queda. E é nessa dimensão que nós vamos viver eternamente, livre de toda doença e livre de toda limitação de sofrimento. Então, nesse caso, um pai cristão, né, pais cristãos que olham para essa perspectiva de criação, queda e redenção, tem um incentivo maior, né, de cuidar de seus filhos e ter a certeza de que Deus, né, pode, no final de tudo, vai dar tudo certo, né, vai resolver todas as coisas, vai tirar todas as doenças e todos os transtornos, traumas, e a gente vai ter um corpo glorificado para sempre. A Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Então, agora, vivendo no mundo caído, nós não conhecemos plenamente a glória para a qual nós fomos feitos. Nós vivemos como que numa condição de humilhação mesmo. E é por causa disso que a gente sofre, é por causa disso que a gente adoece. É por causa disso que tanta coisa difícil acontece. De forma que hoje no mundo caído o sofrimento ele é inerente à própria existência humana, não é? Você estava aí, né, falando, por exemplo, uma mãe que descobre que o seu filho que ainda está no ventre possui um transtorno. E ela opta por abortar. O que essa pessoa está fazendo é negando, na minha opinião, é negando a dimensão humana do sofrimento. A existência humana ela é feita de sofrimento mesmo. Não tem como você tirar esse elemento no estágio de vida que nós estamos hoje. Então a gente precisa aprender, enquanto filhos de Deus, a receber o sofrimento, para além de toda angústia que a gente sente, para além de toda frustração que a gente sente, para além de tanto quanto a gente chora, isso é normal, mas a gente precisa aprender a receber o sofrimento com confiança em Deus, sabendo que Ele é soberano,
E sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo daquelas coisas que não estão dentro do nosso controle. E graças a Deus por isso, né? Cristo é um homem de dores que está com os pais, com a família, e sabe que é sofrer, né? E sabe que também se importa, né, com o nosso sofrimento. Está, enfim, cuidando das nossas vidas e famílias, e essa é a nossa confiança. Bom, e nesse contexto, nesse sentido, eu queria apresentar para vocês um vídeo do pastor Tiago, que é pastor da nossa igreja, que na verdade agora já está com a igreja lá, foi implantada lá em Joinville, certo? E ele tem um filho que tem autismo, e ele gravou um vídeo para a gente ver, né, ele falando um pouco sobre isso. Ele, se não me engano, 1 ano, que ele identificou justamente com a família, né, descobriu que o filho tem autismo, e ele vai falar um pouco sobre isso. Eu queria que vocês prestassem atenção, de um homem de Deus, né, a perspectiva de alguém que é cristão, para ver o autismo em sua família. Bom, olá pessoal, nós somos a família Souza. Olá pessoal, nós somos a família Souza. Nós temos um filho autista, o Elias, e mais ou menos um ano atrás nós descobrimos, né, que ele estava no espectro autista, né, no espectro autista, e a nossa vida está de ponta cabeça ainda, né, agora com o nosso Deus. A gente está aprendendo a lidar com muitas coisas. Algumas coisas nós conseguimos, outras coisas não, mas com a graça do Senhor, Ele está nos ajudando a viver a família e a piedade cristã, ainda que passamos por esse momento diferente. Bom, vou pedir para você contar um pouco sobre como nós temos lidado com isso. Resumindo, né? Há um ano atrás a gente desconfiou de alguns sinais que ele tinha vindo. Primeiro, não escutava o nome, é algo bem comum deles. Ele também não apontava, não pulava, não se alimentar. E aí as coisas foram se juntando e a gente chegou no neuro e recebeu esse diagnóstico, né, de autismo. E aí começaram as intervenções. Desde lá ele faz terapia, faz terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo. E desde então a vida dele também foi levada para o ar, porque ele está muito ocupado, todas as manhãs ele tem terapia, à tarde ele vai na escola, que é algo muito importante. O neuro recomendou bastante que ele fosse para a escolinha, para que ele tivesse contato com outras crianças e tivesse ali esse meio social, né? Aprendi também bastante coisa para ajudar, fazer também com ele em casa. E desde então tem sido assim. Eu ajudo em casa, trago algumas terapias, aí eu também bastante, brinco com ele, faz as coisas com ele e tem sido assim. Então, nós queremos a soberania do Senhor. Deus é soberano em todas as coisas, e tudo isso, de alguma forma, tem nos feito como família, uma família mais piedosa. Eu consigo perceber isso no crescimento de todos nós, quando nós começamos a lidar, né, com isso. E louvado seja o Senhor. Bom, pessoal, como a gente viu, né, no depoimento do nosso irmão, meio a essa nova descoberta, né, eles conseguem encontrar alegria em Deus, piedade, enfim. E essa é a finalidade que a gente tem que perceber como cristão, né, que tudo na nossa vida coopera para a glória de Deus, no dia a dia, né, na vida prática mesmo, não só na teoria de falar abstratamente no domingo, mas no dia a dia mesmo. Deus está conosco, né, e tudo coopera para a sua glória. Amém. A gente vai finalizar então agora o nosso primeiro bloco. Eu vou chamar Ian para fazer o intervalo e a gente volta. Não saia daí, não desligue sua televisão, certo? Não desligue. Inclusive, quem tiver dúvidas,
não sei quem vai ficar com um papelzinho. Quem não sabe, quem não é daqui, né? No segundo bloco, quando a gente voltar no intervalo, a gente abre justamente para perguntas do público, tranquilo? Então você pode vir aqui no microfone ou então levantar a sua mão, que alguém vai entregar um papel para você, caneta, e você vai fazer a sua pergunta para que eles possam responder. Gente, bênção. Eu queria só dar um aviso, e a banda já pode subir, porque a gente vai realizar o ofertório já. Mas é muito bom poder falar sobre assuntos como esse aqui. Esse espaço, o Café com Palavra, ele serve justamente para isso, para a gente poder aprender um pouco mais sobre temas tão diversos que às vezes a gente não tem a oportunidade de tratar nos nossos cultos cotidianos, né? E é muito bom. Então, use esse momento para crescer em conhecimento mesmo. Sane suas dúvidas, questione aquilo que você quer questionar. Você tem aqui uma equipe maravilhosa para responder e isso é um privilégio que você deve aproveitar. Então já prepare aí todas as suas dúvidas, beleza? Na próxima semana, a gente vai ter o nosso primeiro intercâmbio do presbitério aqui da Paraíba, do nosso presbitério aqui da Paraíba. Ou seja, nossas igrejas, elas vão se reunir, as igrejas presbiterianas de Intermares, do Geisel, de Tambaú e aqui do bairro dos Estados, para fazermos um culto com toda a juventude reunida, e vai ser lá na IPI, na Igreja Presbiteriana de Intermares, às 19h30. Então estejam todos vocês convidados, vai ser muito bom conhecer gente nova, fazer novas amizades, quem sabe até surgir aí uma paquera, não é? Vamos orar por isso também. Tá bom, gente? Então, estejam avisados, semana que vem tem programação sim, mas não vai ser aqui, vai ser lá em Intermares, beleza? E eu queria orar por esse momento de ofertório e já chamar Rafael e Mateus para se colocarem aqui na frente. E mesmo você que não vai ofertar, coloque seu coração diante de Deus, em gratidão. Eu sei que esse momento todo mundo usa para distrair um pouco, para conversar um pouco, mas é um momento de oração de gratidão. Deus tem nos dado coisas maravilhosas, e não só no aspecto financeiro. Deus tem nos dado a experiência e a possibilidade de estarmos aqui final de semana após final de semana, nós que já fomos salvos por Ele, reunindo aqui de forma contínua para adorá-lo. Isso é muito bom. Além de toda a comunhão e amizade, a gente ainda pode louvar a Deus e temos liberdade de fazer isso aqui no nosso país. Então, honre a Deus em gratidão e em oração agora. Amém? Pai, obrigado, porque o Senhor tem sido fiel a nós. O Senhor tem nos dado todas as coisas, além de já nos ter dado o seu próprio Filho. Nós somos gratos por isso. Nós não podemos te dar nada. Não há nada a nosso alcance que possa retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Nós só podemos ser gratos. E com as nossas ofertas nós apenas ajudamos a sua obra, o seu evangelho a ser pregado em todas as nações, aqui em João Pessoa, a sua igreja se expandir. Isso é muito pouco, Deus, pelo que o Senhor fez por nós. Nosso coração, ele se enche de alegria quando nós nos lembramos da obra de Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que nós oramos, louvamos ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então, obrigado, Jesus. Que nosso coração possa ser grato a Ti em todo momento. É assim que nós oramos. Amém. Não tenha sobre ti
obrigado. Desculpa aí. Bom, vamos voltar, certo? Então, é o segundo bloco agora, vamos dar início. Eu queria avisar que Jéssica está com os papéis para que vocês levantem as mãos e possam fazer perguntas. Então, aproveitem, pessoal, esse momento para perguntar tanto questões teológicas quanto questões técnicas, enfim, profissionais, né? No caso dos dois aqui. E tire o máximo de dúvidas, aproveite mesmo, assim, levante sua mão, ou então, se você também quiser, você venha para cá, e aqui eu vou dar a oportunidade para você vir ao microfone e fazer a sua pergunta. Tá ok? Tá ok? Esse negócio tá ok, né? Meu Deus, isso pega. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui com uma pergunta e daí eu já passo para as perguntas que chegaram de vocês, tranquilo? Como Deus pode ser bom e ao mesmo tempo permitir o sofrimento de crianças inocentes? Essa é uma pergunta muito boa, né? Mas não muito boa porque tem uma resposta fácil, mas muito boa porque ela traz à tona muita coisa. Sempre quando se observa alguma dimensão do sofrimento humano, seja uma criança que nasce com uma doença congênita, seja um tsunami que varre ilhas do Pacífico, as pessoas se perguntam exatamente isso. Como é que Deus pode ser bom e permitir o sofrimento ao mesmo tempo? E no âmago dessa pergunta, o que está sendo levado em consideração é: como é que Deus pode ser todo bondoso, todo poderoso e ao mesmo tempo permitir o sofrimento? Algumas pessoas podem dizer: olha, talvez é porque Ele é todo bondoso, mas Ele não é todo poderoso. Ou seja, Ele quer o nosso bem, mas Ele não tem o poder total para nos garantir isso. Ou outras pessoas podem dizer: não, Ele é todo poderoso, Ele realmente pode fazer qualquer coisa, e se Ele não está fazendo tudo o que é o nosso bem aos nossos olhos, é porque Ele não é tão bondoso assim quanto a gente pensa, né, que é. Biblicamente, o que pode ser dito é que as três coisas são afirmadas biblicamente. A Bíblia afirma que Deus é todo poderoso, a Bíblia afirma que Ele é todo bondoso, e a Bíblia afirma que Ele permite o sofrimento. Poderíamos dizer até que Ele não apenas permite, como Ele ordena o sofrimento. Nada acontece debaixo da ordem de Deus. Eu digo isso porque muitas vezes quando a gente pensa permitir, talvez a gente seja levado a pensar que Deus está sendo tão vítima dos acontecimentos quanto a gente. Ele está apenas permitindo, mas Ele não tem muita responsabilidade nisso. A Bíblia diz que Ele está ordenando. Não existe nada que acontece nesse mundo sem que Deus ordene positivamente isso. Então, a Bíblia afirma as três coisas, e por causa disso, aquela pessoa que é realmente crente precisa afirmar essas três verdades também. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a Bíblia não explica como que essas três coisas podem fazer sentido ao mesmo tempo. Ou que sentido teria o sofrimento humano, apesar de Deus ser todo poderoso e de ser todo bondoso. Agora, a gente precisa lembrar de algumas coisas, pelo menos duas coisas. O fato de eu não saber, ou de eu não conseguir entender o sentido do sofrimento, não significa que não exista sentido no sofrimento. Significa simplesmente que eu não sei qual é o sentido. Veja, na física mesmo, nas ciências exatas, existem muitos fenômenos que os cientistas sabem que eles existem, mas não sabem explicar por que eles existem. Então, na teologia tem muita coisa assim também, coisas que a gente vê, né, verdades que são afirmadas na Bíblia, mas que não são explicadas na Bíblia. Deus não se sentiu sentiu necessidade ou não se sentiu coagido para isso. Pense, por exemplo, em Jó. Jó experimentou uma dimensão de sofrimento absurda. Há muitos questionamentos: por que eu?
E no final do livro de Jó, quando Deus vai responder para ele, quando Deus fala, né, com Jó, talvez Jó tenha pensado, agora Deus vai me explicar direitinho porque que ele permitiu que eu experimentasse tudo isso aqui. E você lê a longa fala de Deus em relação a Jó, em direção a Jó, e Deus não explica a ele coisa nenhuma. O que Deus faz é mostrar para ele que a capacidade dele, enquanto ser humano, estava muito abaixo da grandeza de Deus. Jó, onde é que estava você quando eu fixei os limites do mar? Então, são realidades que a Bíblia afirma, mas que ela não explica. Uma segunda coisa que a gente precisa levar em consideração é que talvez isso não explique tudo, talvez isso não seja uma resposta exaustiva à questão, né, do mal, mas eu acredito que ela conforta muito o crente, pelo menos. É saber que Deus faz tudo para a sua glória. Tudo quanto Deus faz, tudo quanto Deus permite, tudo quanto Deus ordena, Ele faz para a sua glória. De forma que o nosso sofrimento também, ele redundará, ou ele redunda, em que Deus seja cada vez mais e mais glorificado. E à medida que Deus é mais, né, glorificado nisso, através do nosso sofrimento, a gente pode, por exemplo, pensar que na eternidade, na vida eterna, todo o sofrimento que a gente experimentou nesta vida, ele contribuirá para que a eternidade seja mais gloriosa. Sabe aquela coisa assim, você nunca sabe o valor de uma coisa até que você tenha perdido isso. Então, se Adão, Eva e a sua descendência nunca tivessem experimentado a queda, eles nunca saberiam também o valor da criação na qual eles, né, estavam inseridos. Da mesma forma, nós hoje como humanidade, quando a gente pensa lá na eternidade, a gente pode também imaginar que nós nunca saberíamos reconhecer o valor de uma vida eterna na presença de Deus, num novo céu e numa nova terra recriados, se nós não tivéssemos experimentado essa dimensão de sofrimento aqui, nesse estágio da nossa vida agora. Então eu acredito que até aí é onde a gente pode ir dentro daquilo que a Bíblia diz. Mais do que isso, eu pelo menos desconheço. Lembrando, pessoal, diferente das várias filosofias do mundo, né, a gente tem que saber que nós cristãos temos a consciência de que a nossa resposta ao sofrimento não são um conjunto emaranhado de filosofias, né, mas sim uma pessoa, Cristo crucificado, né? Ele sabe que é sofrer e a gente tenta fazer um sistema coerente, dar uma resposta coerente, lógica, mas a gente sabe das nossas limitações e sabe que Cristo é aquele que é a nossa resposta, né, para esse mundo que tem sofrimento, bastante sofrimento. Bom, eu queria fazer uma pergunta, chegou aqui, eu não tenho muita ciência disso, é mais difícil diagnosticar o autismo nas meninas ou não? E se é, e por quê? Você sabe. Então, primeiramente eu queria dizer que esse assunto é muito vasto, tá, gente? Então a gente falou aqui, a gente deu uma pincelada no assunto. A gente não vai esgotar esse assunto nem tão pouco, assim. Tem muita coisa mesmo para ser falado. Eu acredito que veio perguntando sobre as meninas, porque o autismo, inclusive a marquinha dele é azul, né? Porque se a gente for pensar na prevalência, tem mais meninos do que meninas, certo? Autistas. Não é que seja mais difícil, cada caso vai ser um caso, tá certo? Então, essa questão do diagnóstico é muito relativa. A gente tem que ver, de fato, as características e, como eu tinha falado, né? Pensar lá em características da comunicação e interação social e pensar lá nos padrões repetitivos, né? Comportamentos e atividades repetitivas e persistentes, nesse caso. Então, assim, não necessariamente vai ser diferença de menino para menina. Algumas pessoas dizem que o autismo na menina, ele vem mais grave. Mas não necessariamente também. Então, não teria uma regra em relação a isso, né? Entendi. Chegou uma pergunta interessante aqui. Após o diagnóstico, quais as mudanças que são necessárias, além de consultas, com equipe, de profissional, em casa, escola, enfim... no caso, para a família, como é que a família se adapta, né? E como é que
a criança vai passar uma nova rotina, como é que é esse processo para os pais fazerem com que elas entendam minimamente, né, essa nova adaptação, esse novo momento? Tanto faz. Primeiramente, eu acho que é muito importante a gente falar, eu ia falar isso no final, mas eu vou aproveitar agora, que a gente possa olhar uma família que tem uma criança com autismo de uma forma diferenciada, certo? Existem estudos que comprovam que uma mãe, por exemplo, de uma criança autista, ela leva um estresse, uma carga emocional comparada a um soldado voltando de uma batalha. Então, você imagina o estresse que essa mãe vive. Então, a gente precisa olhar com um olhar de misericórdia. Eu trabalhei no serviço público por muitos anos e muitas mães se queixavam para mim: eu não consigo, Carla, sair com ele porque ele entra no ônibus e ele sai empurrando todo mundo. E qual é a tendência das pessoas? As pessoas olham e acham que é uma criança mal educada, porque você não está vendo características físicas, não é? Então, muitas vezes você não sabe que a criança tem algum transtorno, pode ser que ela tenha, e aí você acaba julgando. Ou então é aquele olhar, né, que muitas vezes as mães relatam demais, que é aquele olhar de lado. Então, a criança tem problemas de comportamento e muitas vezes ela tem muitas birras. Ela não entende que naquela hora ela não pode comer aquele chocolate. Ou ela vai no supermercado e, de repente, a criança quer porque quer pegar aquela coisa e a mãe não tem dinheiro. E aí ela pode se jogar no chão, ela pode se bater, ela pode bater no outro, né? E eu acho que a gente precisa olhar com um olhar diferenciado para essa família, né? Eu acho que é de fundamental importância a gente trazer isso para a gente aqui, né? Eu acredito que tem muita gente aqui que conhece alguém que tem autismo, tem um familiar, que conhece sobre o assunto, até que já trabalha na área, mas eu também acho que tem muita gente que não conhece muito bem, né? Mas, principalmente nós, como cristãos que somos, né? Olhar com um olhar diferenciado, com um olhar de misericórdia mesmo, sabe? Ter compaixão pelo outro. Porque a rotina dessa família não é fácil. Então, assim, se você é familiar, procure saber se essa mãe, se esse pai está precisando de ajuda, sabe? Por mais que a criança tenha dificuldades em alguns comportamentos, que seja de difícil interação, porque muitas delas têm dificuldade no brincar, elas têm interesses restritos, elas têm muitas dificuldades em manipulação de brinquedos. Então, às vezes você quer brincar com a criança, mas ela está fazendo alguma estereotipia, ela está brincando de uma forma não funcional. E aí requer que a gente tenha esse olhar, né, e tente mesmo chegar junto e tentar brincar com essa criança. Então, a rotina da família vai mudar em tudo. Muitas vezes as mães deixam de trabalhar para cuidar dessa criança, né? Então, assim, é uma vida que é completamente modificada. A criança ela passa a ter uma rotina de terapias, né, que ela tem que ir quase diariamente, se não diariamente. Então, isso muda. A gente vê que muitos casos familiares, quando a criança recebe o diagnóstico de autismo, o nível de separação é altíssimo. Eu mesmo, não querendo culpar os homens, tá? Mas, assim, na minha prática diária, eu tenho muitos casos dos pais que saíram de casa. Tipo assim, não aguentaram, né, as dificuldades e saíram de casa, né? E, tipo assim, é preciso olhar com um olhar diferenciado, de novo, eu vou dizer isso, porque é de fundamental importância entender as dificuldades que essa família em si passa, né? Então, essa rotina vai mudar. Eu acho que eu fugi do assunto, não sei se eu respondi direitinho. Mas toda a rotina dela vai mudar. A escola vai mudar, né? A aceitação na escola. Acho que Bruno, depois, se quiser falar um pouco mais sobre essa dinâmica da escola, né? Muitas vezes é necessário ter alguém auxiliando na sala, né? Mediando. Então, toda a rotina vai mudar. Não existiria uma fórmula mágica, né? Não, agora essa família agora vai passar a fazer isso. Cada um vai se adaptar de um jeito, né? Só acrescentando a fala de Carla, né? A família ela não pode ser olhada como pano de fundo dessa criança com autismo. Muitos pais, quando recebem o diagnóstico, eles também entram no espectro, né? Assim, ficam totalmente alienados
tem o período do luto. Então, realmente precisa também, não só a criança com autismo precisa do acompanhamento, os pais também precisam de um acompanhamento. E não é vergonhoso procurar um acompanhamento, uma terapia psicológica, uma ajuda. Isso não é vergonha. Então, o alicerce do progresso dessa criança, do desenvolvimento dessa criança, está antes de tudo no seio familiar. Então, se o pai e a mãe dessa criança estiver adoecido mentalmente, emocionalmente, essa criança, ela não vai ter os estímulos adequados ali no seio familiar, onde ele passa a maior parte do dia. Então, o que acontece hoje é realmente essa negligência aos pais. Os pais ficam de lado, escanteados, vistos como pano de fundo, e eles não podem estar ali ao lado, eles têm que ser trazidos ao protagonismo disso. Então, o cuidado tanto da criança como dos pais é urgente, urge a necessidade de medidas, de políticas, de ações visando os pais. Porque, como Carla comentou, o que acontece em muitos dos casos, o divórcio. O pai, foge, covarde, deixa a família, abandona a criança, e a sobrecarga que essa mãe leva são mulheres realmente guerreiras. Você vê que a mãe vai todos os dias, leva na terapia, e leva na fono, no TO, vai na escola, vai no CAPS, vai no pediatra, vai em busca do remédio, e muitas das vezes só tem essa mãe para fazer isso pela criança. Então precisa ser feito algo, precisa ter um olhar diferenciado para esse seio familiar. Bom, chega uma pergunta aqui, no sentido assim, alguns autistas possuem habilidades surpreendentes, como explicar isso? Não sei se já escutaram falar que até Messi teria um grau de autismo, eu não sei se isso é mito, não sei se é para tentar explicar aquele ser, que jogando bola que ninguém entende, mas dizem isso, eu não sei se é só mito ou é verdade. Não, é verdade, é fato. Como eu já comentei anteriormente, nós estamos falando de um espectro, onde existem várias características. Nenhum indivíduo com autismo é igual ao outro. Você pode ter duas crianças com autismo nível 1, autismo leve, mas elas serão completamente distintas. Então você vai ter realmente, e a história está aí trazendo, várias pessoas com autismo de alta funcionalidade, com altas habilidades. Você vai ter autistas com a inteligência na média, sem nenhum prejuízo cognitivo, e você vai ter autistas com deficiência intelectual. Então, o espectro é diverso. Tem altas habilidades, tem inteligência normal e tem aqueles com deficiência intelectual, com prejuízo na linguagem. Boa. No caso, presbítero Diogo, como é que a igreja poderia lidar com essa demanda? Pois é. Eu acredito que aqui há um desafio para todos nós. Eu falo principalmente aos que são membros desta igreja aqui. A gente precisa se esforçar para desenvolver aqui uma cultura de acolhimento e de apoio a famílias e crianças com necessidades especiais. Eu acredito que nós temos recurso para isso, e nós temos uma motivação muito grande para isso, que é o Evangelho. O Evangelho ele tem o poder de desenvolver uma comunidade que ela só é possível por causa do Evangelho. Que se não fosse o Evangelho, jamais aquelas pessoas tão diferentes que são estariam unidas ali. Então, por causa disso, eu acho que a Igreja de Cristo, a igreja mesmo, não a igreja evangélica, mas a Igreja de Cristo, ela sai muito assim na frente. Ela tem uma vantagem muito grande para desenvolver uma cultura de acolhimento e apoio, porque ela tem o Evangelho de Cristo, que é um elemento capaz de unir gentios e judeus, pobres e ricos, escravos e senhores, todos eles unidos debaixo da mesma igreja, debaixo da mesma casa, porque eles têm algo em comum que é muito mais importante do que as suas diferenças próprias, que é Cristo, o Evangelho. Então, da mesma forma, você pensa assim, lá fora, as pessoas elas se unem e elas se valorizam pelas suas similaridades, pelas suas afinidades.
Então os jovens estão juntos porque eles, né, gostam daquelas mesmas coisas. Os ricos estão juntos, os pobres estão juntos porque eles são parecidos, semelhantes. Mas quem é que vai estar junto de uma criança com uma necessidade especial? Quem é que vai estar junto de uma família que possui uma criança com uma condição autista, se eles vivem uma realidade que é muito diferente de todo mundo? A reação natural seria ficar longe. Você pensa, eu não tenho condições de lidar com uma situação difícil dessa. Pois bem, a igreja deveria ser o lugar mais seguro do mundo para uma família dessa. A igreja, por causa do evangelho, deveria ser o lugar mais seguro do mundo para uma criança dessa. Não apenas da gente acolhê-la bem, mas da gente apoiar naquilo que estiver ao nosso alcance. E vocês pensam que isso é uma coisa do outro mundo? Não. Na nossa igreja, nós temos filhos de membros desta igreja que são autistas. E eu estava esses dias falando com a mãe dele, e ela disse que às vezes evita vir para o culto, porque não sabe se as pessoas vão olhar, né, diferente para ele, se vão interpretar como uma malcriação, aquilo que não é uma malcriação. E eu queria muito que essa mãe e outras mães e outros pais olhassem o nível de comunidade que é cultivado aqui nesta igreja e sentissem segurança em vir para cá, continuar frequentando os nossos cultos, trazer o seu filho autista, e mesmo que ele fizesse algum movimento estranho, fizesse algum barulho estranho, que a igreja aceitasse isso com gratidão a Deus pela oportunidade de estar acolhendo, cuidando de uma família, de uma criança numa condição dessa. Muito bom, muito bom. Chegou uma pergunta bem interessante aqui. Como é que a cosmovisão cristã reformada pode contribuir para a inclusão de autistas no meio da sociedade? Não somente no aspecto local, mas como é que a gente poderia, assim, aplicar para os cristãos pensarem na sua atuação lá fora, nesse sentido, no sentido profissional, acho que é claro, né? E em que outro sentido o cristão poderia atuar? Tá, se eu entendi bem a pergunta, é o seguinte: a cosmovisão reformada, ela dá uma contribuição muito grande, porque ela mostra que a nossa espiritualidade, ou o evangelho que a gente abraçou, ele tem implicações que vão muito além da salvação da nossa alma. Então existem outros grupos, né, religiosos, perspectivas teológicas, que pensam na fé somente olhando para a questão da salvação da alma. E a fé reformada lá no século XVI, não é coisa desse século agora, mas é lá atrás no século XVI, ela nos ensinou que o evangelho, ele precisa impactar todas as áreas da nossa vida, que o evangelho, ele pode tocar, e ele precisa de fato, né, tocar todos os aspectos da sociedade. Então, por causa disso, não apenas a teologia ela é importante, mas a ciência também ela é muito importante, a fonoaudiologia ela é muito importante, a psicopedagogia ela é muito importante. Todas as áreas de desenvolvimento intelectual, científico, artístico, ela é importante demais, porque ela está colaborando com Deus na manutenção desse mundo. Então Deus não apenas fez esse mundo, mas Ele continua mantendo, Ele continua sustentando esse mundo. E quando a gente se engaja nas diversas demandas da sociedade, a gente está entrando em parceria com Deus, ou a gente está aceitando essa oportunidade que Deus nos dá de estar trabalhando em parceria com Ele na manutenção da sociedade, na manutenção do mundo criado, inclusive ajudando aquelas pessoas que necessitam de cuidados especiais. Então, cuidar de uma criança com necessidades especiais, dentro da teologia, né, reformada, é visto como algo tão santo e que glorifica tanto a Deus, quanto ser um missionário num campo onde o evangelho não chegou ainda. Então, se eu estou cuidando de uma criança, e eu preciso reconhecer que eu estou sendo vocacionado por Deus para isso,
que aquelas pessoas vocacionadas não são apenas aquelas pessoas que estão na África, que estão à frente de uma igreja, que vocês foram chamados por Deus para isso, que vocês foram vocacionados para Deus, por Deus para isso. Geralmente se pensa o contrário, que quem foi chamado por Deus está no campo missionário, está no ministério pastoral, e os outros, nós, pessoas normais que não fomos chamadas, aí cada um de nós se dedica a qualquer coisa que a gente queira. A doutrina reformada diz que não, que todos nós fomos chamados por Deus, nós somos vocacionados por Deus, nós fomos habilitados por Deus para isso que a gente faz. Eu cuidando de bibliotecas, vocês cuidando de crianças com necessidades especiais. E só para comentar rapidamente uma coisa interessante, né? A gente tem que pensar isso, pessoal, dentro da nossa realidade. O que a gente pode fazer? Por exemplo, se alguém aqui é advogado e encontra uma família que está precisando entrar na justiça por conta de um medicamento, uma cirurgia, alguma coisa, meu Deus, ele não pode cobrar um honorário para uma família que tem condições, vamos colocar ali, né, dentro da normalidade, vamos colocar assim, certo? Então, ele tem que pensar, ele tem que aplicar isso aqui para alguma coisa dentro da sua área, tem que fazer alguma correlação. Então, o cristianismo tem que ter impacto nesse sentido na sociedade. Se for um cristianismo só fica na igreja ou no quarto, ele está errado. Uma pessoa que acha que o calvinismo é porque a pessoa foi eleita e é só isso o calvinismo, ela não entendeu nada. Ela só empobrece o cristianismo. O cristianismo é interno, ele é privado e ele é público. Ele precisa ter dimensão pública, porque senão é um cristianismo troncho, defeituoso, pobre. Você pode vir aqui e escutar o evangelho salvou e você achar que só salvou sua alma lá para frente, mas tem que ter implicações hoje e na sociedade. Por isso que não é justificável com a sociedade que seja em tese cristianizada como a nossa, por católicos romanos ou evangélicos, e não tenha impacto algum nas escolas, nas universidades. Então há algum problema e a gente precisa olhar e fazer uma autocrítica nesse sentido. Então, você precisa, na sua área, pensar não como um mundano, capitalista, que vai lá querer, desconsiderar as pessoas, a realidade das pessoas. Você tem que pensar, se você for um político, você tem que pensar, que política pública eu posso fazer? Eu acho que um exemplo prático disso, em todas as suas limitações, a esposa do presidente hoje, que teve uma atuação com o público, né, em toda a sua trajetória, chegou a presidente e não esqueceu daquele público e continua se esforçando em alcançar e ajudar aquele determinado público com o poder que tem. Então, isso é um exemplo de um papel cristão que a gente tem que ter em mente, certo? Então, à medida que a gente for avançando, a gente tem que ter isso em mente. Isso aqui tem que servir, esse momento tem que servir para lá fora, porque senão é muito pobre isso. Então, fica, enfim, essa aplicação. A irmã quer perguntar. Sim, e um detalhe, Ian está me lembrando aqui, que eu esqueci. Lá atrás tem chocolate quente, não é isso, Ian? Pronto, então, enquanto a gente vai continuando aqui, se você quiser, se levante educadamente, não precisa chutar a cadeira, não precisa, chamar o colega e pegar o WhatsApp, fazer ligações, nada disso. Levante-se, pega ali, sente-se de novo para a gente continuar. E a gente vai continuando aqui, tranquilo? Pessoal, boa noite. Boa noite aqui a vocês que apresentaram o tema e a todo mundo. É um tema que, quando eu soube, eu fiquei muito feliz, porque como alguns meninos, como... Meu Deus, eu esqueci, acho que tem Alzheimer. Bruno e Alex também. Eu também sou formada em psicopedagogia. E eu acho que é um tema muito interessante, porque está totalmente relacionado ao Evangelho e que muitas vezes a gente separa, eu sou uma pessoa na sociedade, eu sou um profissional e eu sou um cristão, quando na verdade tudo se coopera, tudo é a mesma coisa. E aí uma das coisas que, na verdade, toda vez que eu venho fazer uma pergunta, vocês já meio que respondem aqui, mas uma das questões que eu acho que tem muito, que eu não sei se tem algum pai aqui, ou enfim, nós mesmos talvez futuramente sejamos pais de pessoas que apresentam alguma deficiência, essa questão do sofrimento era mais uma questão de refletir mesmo, porque será que Deus ele promove coisas ruins ou sofrimento? E muitas vezes eu acho que a pergunta que nós deveríamos fazer não é isso, mas o que é que o sofrimento ele quer me ensinar, o que é que eu posso aprender por meio disso? E aí nós temos tanto o nosso papel enquanto profissionais e o nosso papel enquanto cristãos.
porque deve ter vários profissionais aqui da área, principalmente da saúde, já que a gente está falando um pouco de transtorno. E aí, como é que eu posso utilizar a minha profissão para ajudar esse público? Especificamente o autismo, ele é um tema recentemente estudado no Brasil, e a das terapias que mais vem sendo desenvolvida é justamente a ABA, né, que é baseada em análise do comportamento. E aí, como é que eu vou ensinar a questão do evangelho por meio dessa terapia? Eu acho que é essa questão que a gente tem que pensar. Porque, às vezes, o evangelho em si ele é difícil. Então, a gente, às vezes, acha que por ser um público diferente, o evangelho ele não pode ser pregado. Não, ele pode ser pregado, ele deve ser pregado, apenas ele deve ser adaptado. Porque se a gente ensina matemática, português, história, qualquer outro conteúdo, nós também, da mesma forma, nós podemos aplicar essas mesmas atividades para também o evangelho e a palavra de Deus. É óbvio que talvez tem muitos termos subjetivos, como Deus, não sei que Deus é esse, quando consigo ver. E aí é difícil de compreender, mas por meio de técnicas, de atividades, a gente pode trabalhar os mesmos temas. E são essas coisas que eu acho que nós cristãos, e principalmente nós que estamos aqui hoje, nós temos esse papel de refletir sobre isso. É um trabalho fácil? Não. E por isso que talvez Deus tenha, talvez não, com certeza, muitos de nós cristãos, nós temos esse papel. Se nós vamos cumprir ou não, isso aí é um problema de cada um. E com relação também às famílias, eu lembro que na época que eu estagiava, não foi uma criança que tem autismo, mas ela tem altas habilidades, e é angustiante como os pais eles chegam desesperados, justamente por isso, porque eles se sentem culpados, ele acha que os filhos deles têm problema porque em algum momento eles erraram na vida, eles pecaram, sei lá, eles se desviaram, sejam cristãos ou não. E aí, como é que eu vou ajudar essas pessoas a nível psicológico? Então, a gente tem que refletir. Você pode não ser profissional da área, mas você é um cristão. E você tem que saber como tratar essas pessoas e como ajudá-la na questão emocional, né? E com relação, por exemplo, até que ponto, na questão da terapia, ou especificamente, eu acho, da psicologia, que é mais difícil, até onde eu posso levar a minha crença e até onde eu devo atuar, de fato, com as teorias, digamos, da psicologia. Que existe muito embate entre coisas que são cristãs ou não. Eu lembro que tinha um grupo lá na UFPB que estudava ou dizia que a questão de apego, ou que a questão do autismo estava relacionada a uma questão de espiritismo. E aí eles se utilizavam da crença do espiritismo para trabalhar o autismo. E aí é algo muito sério também, porque você está pegando uma coisa que não tem nada a ver no mundo mesmo, e querer aplicar os conceitos daquela crença com base em conhecimentos próprios, enfim, da tua crença, e querer aplicar naquele público. Então, isso é algo que a gente tem que ser pensado também. Então, é mais uma questão de reflexão e de como trabalhar com esse público. Eu espero que eu, enquanto profissional e tantos outros que estejam aqui, que possam refletir um pouco sobre isso. O que é que a minha profissão ela favorece a esse grupo, e isso é fazer missão também. Era só isso mesmo. Acho que ela não vai avançar nas outras coisas. Pronto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai juntar algumas perguntas, o que ela colocou, a gente falou um pouco sobre profissão, sobre essa questão das teorias, e aí vocês vão emendar aqui um pouquinho para a gente ganhar tempo, porque a gente tem muitas perguntas ainda aqui também. Então vamos lá, segurando essa última pergunta que ela colocou sobre a questão das teorias, né? Como é que o cristão pode perceber a questão do autismo a partir da perspectiva bíblica e a questão das teorias que são ensinadas em universidades e tudo mais, se há algum diálogo, pontos de concordância, discordâncias, certo? Acho que é importante essa pergunta. Uma outra pergunta que veio aqui pode haver um diagnóstico antes da idade de 2, 3 anos, antes de 2 ou 3 anos da criança? Então, essas duas perguntas de início agora. Sobre o diagnóstico, sim, ele pode ocorrer e deve, né, de preferência, a lei de autismo, né, ela indica que deve ser um diagnóstico precoce. Então, antes dos 3 anos, esse diagnóstico já deve realmente ocorrer. Mas, porém, tem casos que a gente tem visto aí, uma hora ou outra sai a reportagem, a notícia, de adultos sendo diagnosticados. Já estão com 30, 40, 50 anos e recebem esse diagnóstico de autismo, porque passaram toda essa vida, né, reclusos, realmente
escondidos da sociedade, e agora que está tendo essa disseminação, né, do que é autismo na sociedade, eles são trazidos à tona e recebe o diagnóstico. Mas a importância, sim, de ter o diagnóstico precoce, antes dos 3 anos. Então, geralmente ele ocorre com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, por volta de 8 anos, para que se comece precocemente as intervenções, porque a criança não pode perder tempo. Então, estamos falando de primeira infância, né? De 0 a 6 anos, onde o cérebro está totalmente aberto, né? A plasticidade cerebral para receber as intervenções, para criar as conexões neuronais, né? Para fazer realmente aqueles caminhos que no autismo não seriam feitos tipicamente. Então, a importância, sim, de ter esse diagnóstico. Juntar mais duas aqui. Quais os dispositivos disponíveis na rede municipal para o cuidado dessas crianças, que é uma coisa aqui que eu não estou entendendo, mas para o cuidado dessas crianças na rede municipal? Além disso, existe alguma lei que ampara as pessoas com autismo no país? E a escola, como é que ela fica? Ela pode, por exemplo, negar matrícula? Porque tem aqueles debates, né? Às vezes a escola particular, aí às vezes precisa de um cuidador específico, aí vai aumentar o custo, aí o Estado intervém e diz assim, não pode aumentar o custo da matrícula, aí a escola diz, mas vai aumentar meus gastos. Aí, quem é que paga a conta? Isso é um debate que ninguém resolve, né? No fim das contas, que é uma briga entre o Estado e o mundo privado, né? Entre o dinheiro, enfim, quem paga a conta. Então, enfim, no caso da rede municipal, lei nacional, como é que está essa conjuntura em termos legais? Então, existe a lei federal, né, que é uma lei de proteção dos direitos da pessoa com autismo, a lei Berenice Piana. Ela recebeu esse nome porque é uma mãe de um autista que militou, batalhou na área com um grupo de outras mães até que aprovou essa lei, a lei 12.764 de 2012. Então, existe essa lei federal que garante diversos direitos à pessoa com autismo. Então, qual foi o efeito dela primordial? Primeiro, foi equiparar esse grupo de pessoas com autismo ao grupo de pessoas com deficiência, que até então havia muita confusão, né? Os direitos, a criança com autismo tem direito a isso ou não? Essa lei federal veio e equiparou. Então, todos os direitos que as pessoas com deficiência têm na sociedade, eles se aplicam diretamente às pessoas com autismo. Então, vaga de estacionamento prioritário, fila preferencial, o BPC, né, o benefício de prestação continuada, isenção no imposto para compra de carro. Então, todos esses direitos que as pessoas com deficiência têm, eles se aplicam diretamente às pessoas com autismo. Sobre negar a matrícula, não pode. É crime. Tanto a escola do poder público como a particular, ela não pode negar a matrícula nem para o autista, nem para qualquer outra pessoa com deficiência. Isso se configura em crime, né? Sob pena de pagar de 3 a 20 salários mínimos, e se reincidir, é aberto um processo administrativo e esse diretor, esse gestor, ele perde o cargo. Então, a criança, nessa lei de Berenice Piana, lá tem um inciso que diz que quando comprovada a necessidade, a criança com autismo, né, o aluno com autismo, tem direito a um acompanhante especializado. O que ficou aberto nisso foi: quem é que comprova essa necessidade? É o médico? É o professor? É a escola? É o psicopedagogo? Então, isso ficou muito incipiente, né, na lei. Mas a criança, ela tem realmente esse direito a esse acompanhante especializado. No caso da rede municipal de João Pessoa, como é que está a situação? A rede municipal, ela tem cedido muitas das vezes um cuidador, o que não é um acompanhante especializado, aí já é diferente. Cuidador é aquela pessoa que necessariamente não tem ensino superior, né? Uma pessoa que tem ensino médio e vai cuidar de coisas essenciais, de limpeza, de alimentação e ponto. A lei prevê um acompanhante especializado, que realmente tenha uma graduação, tenha uma especialização, né, um aprimoramento na área. Eu sou um acompanhante especializado. Eu acompanho a criança com autismo. Então, eu tive que ter uma graduação, cursos de aprimoramento na área para eu fazer esse acompanhamento. Então, o que a prefeitura ela cede é um cuidador, não esse acompanhante especializado. Mas já teve uma ação judicial, né, ajuizada, né, aqui na prefeitura. E semana passada o juiz deu uma liminar, né, que a prefeitura vai ter que, a partir de então, contratar esse acompanhante especializado ou mediador, né?
né, tem esses dois nomes, que não seja um cuidador. Então está aí essa discussão judicial, mas a lei federal, né, que é a maior, tem que se cumprir, tem que ter esse acompanhante. Dentro desse assunto ainda, eu queria saber, existe aba na rede pública de saúde? Estadual, municipal, federal? O que é que tem? Só a graça. Não. Porque a aba, ela tem que ter um analista do comportamento, né? E para ter um analista do comportamento, é tanto que vale salientar que o tratamento do autista é muito caro, é alto. Infelizmente, os cursos são caros, né? E então são formações caras e, infelizmente, isso se reflete no tratamento. O tratamento em aba só tem, no Brasil, só tem mesmo particular. Rede pública está muito longe disso, muito longe. O que acontece? Os profissionais, a gente tem um curso que a gente faz, um curso com os princípios, né? Com os conhecimentos básicos. E aí a gente utiliza esses princípios na nossa terapia. Nos Estados Unidos tem, nas escolas, nas casas, é outra realidade, mas aqui, na rede pública... Um dia chega lá, né? É tão eficaz a intervenção aba que nos Estados Unidos ela é custeada pelo governo. Então é a única terapia com vasta fundamentação científica, né, eficaz, e o próprio governo ele custeia de 0 a 21 anos essa terapia. Então ela acontece na escola, acontece nas clínicas, custeada pelo governo. E aqui, só a graça. Eu acho que tinham feito uma pergunta sobre teorias, né? Eu acho que a gente não respondeu isso. Eu acho que essa pergunta seria sobre as terapias, além de aba. Quem fez? Quer falar? Foi você? Terapia psicológica. Ah, tá. A gente tem a questão ética, né? É um pouco complicado, assim. Eu estava até lembrando para ele. Tem muitas crianças que têm ecolalia, né? Então ela está repetindo algumas palavras. Eu atendi uma essa semana que a família é cristã. Aí ele estava brincando com os brinquedos dele. Jesus! A ecolalia dele foi repetir o nome de Jesus. Achei tão fofo. Mas infelizmente, a gente como cristão fica complicado. A gente está ali, né? E ensinar o evangelho. Então, para a gente, a questão ética pesa aí, né? A gente não pode ensinar esses princípios cristãos. Quer dizer, princípio cristão a gente ensina, né? Porque a gente, como cristão, a gente de alguma maneira ensina alguns princípios. Mas ensinar, assim, diretamente mesmo é mais complicado. Só uma coisa, a gente estava falando sobre aba, que é padrão ouro na terapia, tá? Mas existem outras linhas, tá? Flow Time, existe o Sunrise, existe o Denver, que é com base também em aba, mas é para crianças menores. Então, existem outras formas de tratamento também. A gente enfatizou aba porque é padrão ouro mesmo no tratamento. Chegou aqui uma pergunta no sentido de se existe alguma correlação entre o autismo e o TDA. Eu não sei o que é. TDAH? Aqui tem TDA. Junto com o autismo, em muitos casos tem... O que é TDAH? Para quem não sabe, né? Transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. É isso mesmo. TDAH, é isso mesmo. Existem muitas comorbidades, tá certo? No autismo. Então, você pode ter uma criança que tenha síndrome de Down e tenha autismo. Uma criança que tem autismo e tenha TDAH. Às vezes, as pessoas confundem o diagnóstico de TDAH com autismo, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. São diagnósticos diferentes, tá? Mas existem as comorbidades no autismo. Então, você pode ter uma criança com outros transtornos também, com outras dificuldades. Boa. Existe componente genético no desenvolvimento de TEA? É assim? Em uma criança, em uma família com histórico de crianças portadoras de TEA, é considerada mais propícia a gerar outra criança com a mesma condição? Sim, tem um forte componente genético, né? Já foram catalogados, né? Eu estava vendo uma pesquisa de 200 genes diferentes, né?
que estão ainda em investigação e estudo para se chegar à etiologia. E tem a forte condição realmente hereditária, genética. Então, eu não sei quem assistiu uma reportagem recente que o SBT fez, né, de Roberto Cabrini, sobre o autismo, e ali mostrou uma família com 2 filhos, né? 2 irmãos autistas. Então, é sempre aquilo. Se a família, né, se os pais já têm um filho com autismo, a incidência, né, a probabilidade de ter outro com autismo é muito grande. Muito bom. Pessoal, as outras perguntas repetiam, né, aquilo que já foi discutido aqui. Então, a gente vai finalizar o nosso café com palavra neste momento. Diga, eu sempre espero, aí eu tenho que forçar, é peso. Mas eu acho que foi bastante proveitoso para tanto aqueles que têm na sua família pessoas com autismo, tanto para aqueles que não têm pessoas com autismo em sua família, ou não lidam diretamente com pessoas que têm autismo. Agora, eu queria que você prestasse bem atenção sobre alguns pontos que eu acho que é importante considerar. A nossa sociedade caminha para ver o sofrimento e a diferença, muitas vezes, como sendo coisas para serem aniquiladas do seu meio, né, em prol da liberdade. Isso faz com que haja decisões de pessoas que abortam porque identificam a síndrome de Down no ventre e outras questões mais, tomando esse caminho, digamos assim, mais fácil na vida. E eu acho que nós precisamos ter essa consciência de, como cristãos, e percebermos o sofrimento em outro sentido. O sofrimento que ele não simplesmente para na queda, mas que há conteúdo de graça nele. Para os pais que lidam diariamente com seus filhos e sofrem com eles, né, acompanham de perto o seu sofrimento, muitas vezes. Então, encontre hoje, né, um recôndito, né, um lugar seguro em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é resposta para os nossos sofrimentos. E para você, meu irmão, que não tem contato com pessoas assim, tenha essa sensibilidade de perceber a pessoa que é diferente. Nós precisamos cultivar isso no nosso coração, perceber que a graça alcança o diferente na sua necessidade e que nós não precisamos conformar o diferente na nossa forma teológica para que a gente assim o respeite e cuide dele e o ame. Então, eu acho que essa é a grande lição para nós como jovens hoje, certo? Perceber de que isso tem algum impacto sobre nossas vidas, sobre a nossa sociedade, e que a gente pode encontrar em Deus a segurança de que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele pode nos usar com políticas públicas ou com uma ação na nossa igreja mesmo local para abençoar essas famílias que precisam. Às vezes os pais podem até precisar num culto público de alguém que o auxilie naquele momento para estar com aquela criança somente, para que ele possa se concentrar na pregação. Certo? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade com o autista, com qualquer pessoa. E isso é cristianismo prático, de verdade, não fica só na teoria. Então, eu acredito que foi muito rico para a gente, teve muita informação aqui. Eu mesmo não sabia praticamente nada, foi muito importante e a gente precisa sair aqui com essas lições em nossa mente, né, e guardar isso no nosso coração, para que, enfim, Deus nos use à medida que Ele quiser, com relação a esse público autista. Amém, pessoal? Deixa eu dizer só uma coisa. Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, tá? Eu acho que é importante a gente dizer isso. E eu queria enfatizar mais isso também. Se você é familiar, se você conhece, tem um vizinho, tem algum conhecido que tem autismo, seja gentil com ele, procure saber se a família precisa de alguma ajuda, se você é irmão, tio. Fica um dia lá com ele para os pais saírem um pouquinho, sabe? Olhem com um olhar de misericórdia e sejam gentis. Dentro do ônibus, no banco, no restaurante. Sejam gentis. Pois é, pessoal, o cristianismo... Sejamos, né? O cristianismo, ele é tão radical que um cristão pode até vir a considerar a possibilidade de adotar alguém que tem autismo, né, identificado. Quantos são também abandonados por seus pais, né? Então, o cristianismo é radical nesse sentido, na prática, não com as luzes, com as fumaças, essa gritaria gospel que nós vivemos, não.
é muito mais forte que isso, muito mais profundo que isso. São as nossas decisões que importam, né, diante de Deus. Elas dizem quem nós somos de fato e onde está nosso coração.